paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos no nosso programa diário de leitura da Bíblia. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, Andréia. É uma alegria para nós reservarmos um tempo do nosso dia para nós nos dedicarmos à leitura da Palavra de Deus. E estamos fazendo isso juntos, uma leitura sequencial da Bíblia. Estamos no livro do Levítico. Então, hoje nós vamos dar continuidade a partir do capítulo 21, Levítico 21. Nós estamos fazendo essa leitura e nós terminamos o capítulo 20 com orientações do Senhor a respeito do comportamento do povo, como eles deveriam se unir, aquilo que era santo, aquilo que era abominável diante de Deus. E hoje nós vamos prosseguir a partir do capítulo 21, Levítico, capítulo 21. Depois disse o Senhor a Moisés: fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e dize-lhes: o sacerdote não se contaminará por causa do morto entre os seus povos, salvo por seu parente mais chegado a ele, por sua mãe e por seu pai, por seu filho e por sua filha, e por seu irmão, e por sua irmã virgem, chegada a ele, que ainda não teve marido. Por ela se contaminará. Não se contaminará por príncipe entre os seus povos para se profanar. Não farão calva na sua cabeça e não raparão os cantos da sua barba, nem darão golpes na sua carne. Santos serão a seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas ao Senhor, o pão do seu Deus, portanto, serão santos. Não tomarão mulher prostituta ou infame, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois santo é a seu Deus. Portanto, o santificarás, porquanto oferece o pão do teu Deus. Santo será para ti, pois eu, o Senhor que vos santifica, sou santo. E quando a filha de um sacerdote se prostituir, profana seu pai, com fogo será queimada. E o sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o azeite da unção, e que for sagrado para vestir os vestidos, não descobrirá a sua cabeça, nem rasgará os seus vestidos, e não se chegará a cadáver algum, nem por causa de seu pai, nem por sua mãe se contaminará, nem sairá do santuário para que não profane o santuário do seu Deus, pois a coroa do azeite da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. E ele tomará uma mulher na sua virgindade. Viúva ou repudiada ou desonrada ou prostituta, estas não tomará, mas virgem dos seus povos tomará por mulher. E não profanará sua semente entre os seus povos, porque eu sou o Senhor que o santifico. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão, dizendo: ninguém da tua semente nas suas gerações, em quem houver alguma falta, se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em quem houver alguma deformidade se chegará, como homem cego ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou homem que tiver o pé quebrado, ou quebrada a mão, ou corcovado ou anão, ou que tiver belida no olho, ou sarna, ou impingens, ou que tiver testículo quebrado. Nenhum homem da semente de Arão, o sacerdote, em quem houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Falta nele há, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. O pão do seu Deus, das santidades de santidades e das coisas santas, poderá comer. Porém, até o véu não entrará, nem se chegará ao altar, porquanto
falta há nele, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que o santifico. E Moisés falou isto a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel. Então, pastor, nós lemos aqui o capítulo 21, falando aqui de leis que o Senhor deu aos sacerdotes. O capítulo 21, o Senhor está dando essas leis aos sacerdotes e, na verdade, a régua de Deus, ela é altíssima, né? Ela é muito alta. Então, o sacerdote deveria ser um homem tão diferente, na verdade, e tão separado para aquele ofício, e o Senhor, então, ele eleva esse grau de separação. Então, ele coloca aqui esses adjetivos e essas qualidades que deveriam existir nos sacerdotes, e não podia ser qualquer um mesmo, não. Então, era uma linhagem separada pelo Senhor, os levitas, e também dentre eles, o Senhor ainda separava alguns e que não podiam cumprir aquele ofício. Nós vemos aqui, na verdade, um grau muito alto mesmo daquilo que o Senhor queria, que fosse um homem de exemplo no meio do povo. Então, esse homem de exemplo no meio do povo não podia ter deformidade nenhuma, ele não podia nem causar estranheza. É como se eu tivesse aqui hoje, talvez nesses critérios todos, talvez eu não passaria, né? Porque o óculos já é uma deformidade nossa, né? Então, para você ver como é que as coisas são. E uma coisa muito interessante aqui é que é a santidade do Senhor, que fica marcada aqui, porque era um homem que precisava dar exemplo e ser um exemplo de pureza, de separação, um homem que ia renunciar muitas coisas que nós estamos vendo aqui. Ele não podia se envolver, o sumo sacerdote não podia se envolver nem quando houvesse uma morte dentro da própria família. Então ele deveria ser separado mesmo para aquele ofício diante de Deus. É uma benção, porque nós vemos assim, foi importante o que o senhor falou aí, pastor, que algumas deformidades, né, que no passado eram essas aqui, não podiam causar nem estranheza para os sacerdotes. O que nós vivemos hoje, irmãos? O sacerdócio universal do crente. Então, como a regra do Senhor a régua, né, do Senhor é muito elevada, isso a gente aplica nossa vida hoje, mas não essas características físicas, né? Vamos falar que o senhor falou dos olhos, óculos, nós precisamos ter o nosso olhar santo, né? Enxergar a partir do Espírito Santo do Senhor. Então, é nesse entendimento que nós vamos ler a palavra do Senhor, aplicando aquilo que está registrado aqui para o nosso entendimento, para a nossa vida hoje, não é, irmãos? Só fazer uma observação ainda, a gente pode lembrar muito rápido aqui de uma deformidade dessa que causou, que Jesus operou um milagre, né, restituindo a orelha de um aprendiz de sacerdote na Bíblia, né, de Malco, né, lá no Novo Testamento, quando estivermos lendo, nós vamos passar por essa passagem, né, que uma espada cortou, aí você pega aquele membro, Jesus cuidou daquilo e a vida das pessoas tinha que seguir e aquilo precisava ser restituído para que a vida dele seguisse, né? E hoje nós vemos assim, que o Senhor restitui a nossa vida, né? O Senhor abre os nossos olhos para nós entendermos aquilo que é espiritual, como o Senhor quer que nós vivamos. Todas essas leis que são registradas aqui em Levítico, nós temos lido aí nos capítulos anteriores, todas elas se aplicam à nossa vida hoje. Por quê? Porque nós não podemos nos apresentar diante de um Deus que é santo sem santidade. Né? Sem santidade ninguém verá sem Deus. Santidade, sem pureza e sem, na verdade, uma conduta que o próprio Deus estabeleceu para nós nos apresentarmos diante dele. Amém. Amém, irmãos? Vamos encerrar o nosso programa por hoje, mas no próximo episódio nós continuamos a leitura da Bíblia juntos. Amém? A paz do Senhor Jesus a todos. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor.